Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e você está no Drops, um vídeo sem edição onde eu mostro alguma coisa do mundo teológico. Naquela proposta de mostrar muitos livros para vocês, eu trago mais alguns livros que chegaram aqui no canal. Primeiramente, nessa próxima segunda, nós vamos ter uma live a respeito de morte. Sim, nós vamos falar desse livro aqui do Timothy Keller, olha só, Nascimento, Casamento e Morte, como encontrar Deus nos eventos mais significantes da vida, mas nós vamos nos ater a esse último assunto aqui, esse assunto tenebroso chamado morte. E aí, como o cristão enfrenta a morte? Nós vamos falar sobre isso na próxima live de segunda-feira, juntamente lá com o Churrasqueiro de Genebra e com o Rei dos Hereges. Pois bem, consultando e lendo o livro, eu estou lendo outras coisas, vendo outras coisas, e aí me caiu esse livro aqui na mão, olha só. O que eles disseram a um passo da eternidade. Mais de 200 relatos sobre o que as pessoas notáveis e desconhecidas experimentaram em seu leito de morte. Então nós temos aqui mais de 200 relatos, tá vendo? Cada página é um relato, ou uma página e meia, um relato de alguma pessoa no seu leito de morte, quais foram as suas últimas palavras, seus últimos pedidos, o que eles sentiram. Então vai desde ali o primeiro mártir, né, que é o Estevão, ali nas escrituras, que fala: eis que eu vejo o Cordeiro de Deus, até alguns exemplos bem chocantes, onde as pessoas falam que já estavam sentindo as angústias do inferno. Então nós temos aqui diversos relatos a respeito da morte, de pessoas que estavam ali prestes a morrer e o que elas disseram. Eu vou trazer um pouquinho disso lá na nossa live. Tenho lido outros livros também a respeito disso. Também quero apresentar para vocês alguns livros interessantíssimos aqui, que temos John Stott. Eu não conhecia esse livro, é publicado pela ABU, Estudantes da Palavra, engajados com as escrituras para impactar o mundo, do John Stott. Esse foi um livrinho que eu achei na conferência lá da nossa igreja, na livraria da conferência, e achei bem interessante porque ele vai ter uma pegada muito rápida, né? Falar bem rapidamente sobre assuntos importantíssimos, como por exemplo, a autoridade das escrituras, os princípios básicos de interpretação, construindo uma mente cristã em uma sociedade não cristã e causando impacto cristão no mundo de hoje. Bem, é John Stott falando sobre estudantes da palavra. Outros livros que eu trouxe aqui são da editora Pronobis, uma editora batista para nós chamarmos de nossa. A editora Pronobis está publicando muita coisa da tradição batista, então se você principalmente é batista e quer conhecer a tradição batista, ou se você não é batista, mas quer conhecer a tradição batista, nós temos agora a editora Pronobis publicando muita coisa boa nesse sentido. Como, por exemplo, esse livro aqui, ó, do Andrew Fuller, publicado, escrito pelo John Piper, uma mini biografia do Andrew Fuller. Se você não conhece, Andrew Fuller foi um dos principais inspiradores do William Carey, que é conhecido como líder das missões mundiais. Então nós temos aqui uma biografia escrita por John Piper desse grande homem de Deus, Andrew Fuller. Fé Santa, Evangelho Digno, Missão Mundial. Também temos a própria biografia do William Carey, Mobilização Missionária. Então, William Carey, que é conhecido como o pai das missões mundiais, ele que cunhou aquele termo de segurar a corda enquanto ele estava descendo a outros povos, a igreja então deveria segurar a corda para ele fazer missões. Quem estuda missões sabe que o William Carey é talvez o principal nome sobre missões. Tudo isso publicado pela editora Pronobis, viu, pessoal? E se você ficar interessado em qualquer um desses livros, o link está lá embaixo na descrição. Temos também um lançamento fenomenal da editora Pronobis, que é esse daqui, ó. Aprendendo a Amar os Salmos, do Robert Godfrey. Eu não sei se é assim que fala o nome dele. Ame os Salmos, ame a Cristo. Veja o que Michael Horton falou desse livro. Meu apreço pelo saltério cresceu ao longo dos anos, muito por influência de dois mestres, João Calvino e Robert Godfrey. Um entusiasta da boa escrita, Godfrey costuma descobrir detalhes que deixamos passar. Quando se trata da palavra de Deus, esse é um dom excepcional. Mal posso esperar para ler cada página desse livro com a minha família. Então nós temos aqui uma divisão dos Salmos, nos livros dos Salmos. Caso você não saiba, os Salmos foram divididos em livros, cada livro tem um objetivo específico. Então os Salmos não foi construído em ordem cronológica. Existem Salmos escritos muitos depois, que estão antes, e salmos escritos antes que estão bem depois, porque
existe uma organização lógica dentro dos Salmos. Então nós temos ali, se não me engano, 4, 5 livros dos Salmos. Então o primeiro livro é a confiança do rei no cuidado de Deus. Livro 2, o compromisso do rei com o reino de Deus. O livro 3, a crise do rei quanto às promessas de Deus. O livro 4, o conforto do rei na fidelidade de Deus. E o livro 5, a celebração da salvação de Deus do rei. Então, temos aqui um livro que vai te explicar os Salmos, vai fazer essa análise, né, lógica dos Salmos. E aí, em cada um desses livros, ele vai dar exemplos de como esses Salmos fazem sentido dentro da ordem que eles foram colocados ali, tá bom? Livraço sobre Salmos que até então não tínhamos aqui no Brasil. E aí nós temos aqui também, obviamente, né, nós somos uma editora batista, eu digo nós somos, a Pronobis é uma editora batista, então nós temos aqui, ó, Batismo, um tratado batista sobre o credo batismo. Isso aqui é fonte primária, esse aqui é o desenvolvimento primário do porquê nós batistas batizamos apenas adulto, apenas pessoas que professam a sua fé conscientemente. Então, temos aqui uma fonte primária da defesa do porquê o batismo de adultos, tá bom? Credo batismo, né? Que se chama em relação ao pedobatismo. E por último, um livro que inclusive eu vou consultar também para a minha participação ali na live de segunda-feira sobre morte, é esse livro aqui, ó, John Owen, uma biografia de John Owen, uma visão cristã para cada fase da vida, talvez um dos principais puritanos. Temos aqui teólogos da tradição reformada. John Owen não era batista, se não me engano, ele não era batista, mas o pessoal brinca que por muito pouco ele não se tornou batista. E John Owen teve uma experiência muito grande com a morte. Se não me engano, ele perdeu os 8 filhos dele. Eu acho que eram 8 filhos. Não sei se é 8 ou 11, eu não lembro. Mas eu sei que ele perdeu muitos filhos e também uma esposa. Então ele teve uma experiência muito próxima ali com a morte, conviveu muito próximo ali com a morte. Imagina perder essa quantidade de filhos, mesmo que seja só 8. E aqui nós temos infância, juventude, meia-idade, e aí aquilo que eu vou ler para a live de segunda-feira, morte e vida eterna. Então temos aqui mais um livro da editora Pronobis, que trouxe aqui para nós uma biografia do John Owen, esse grande puritano que escreveu coisas maravilhosas. Muito bem, por enquanto é só, tem outros livros para mostrar para vocês, mas outra hora eu mostro. Lembre-se, se você ficou interessado em qualquer um desses livros, o link está lá embaixo. Não saia sem deixar o seu joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E eu te espero segunda-feira lá para a nossa live. Domingo tem vídeo especial. Vamos falar sobre os pilares da fé, os 5 solas.